Então, vamos lá. Seria preciso esgotar um a um, a gente já viu aqui, tá bem? Deus não pode ser conhecido diretamente, senão por si mesmo. Só Deus pode conhecer Deus em trindade e pela trindade. Fica bem firme isso aí na nossa mente. Só Deus pode conhecer Ele mesmo em trindade e pela trindade. Um conhece o outro. Ele é incomunicável, e para minimizar a distância sem fim e qualitativa entre o Criador e a criação, Deus criou seus atributos invisíveis como mediadores do seu mistério. Eternidade e sabedoria foram os primeiros atributos criados. Então, assim, vamos supor, Deus criou o mundo, acabou o mundo. Mas e agora? Como que o mundo vai conhecê-lo? Como que o mundo vai conhecer Deus? Deus criou os atributos. Só que atributos são qualidades invisíveis, são mediadores, quer dizer, está no meio. Mediador, porque está no meio. Você acredita que você pode ouvir a voz de Deus? Não, irmão. Ninguém pode ouvir a voz de Deus. Ninguém pode ouvir a voz de Deus. O que Deus tem que fazer? Deus vai ter que minimizar. Ele vai ter que falar baixo, num tom baixo, para não assustar, para não acabar, para não destruir. O pessoal está lá no pé do Monte Sinai e Deus fala através de trovão, relâmpago, corneta tocando, e o povo todo trêmulo. Moisés fala: eu estou todo trêmulo, estou quase morrendo. E aí Deus ainda fala: Moisés, sobe para cá. Só que não é uma voz assim: Moisés, sobe para cá, eu sou um ator de Hollywood e estou falando de uma maneira romântica. Não, é pior do que um rugido de leão. Aquilo lá é um trovão. Lá treme as pernas. E aí todo o povo, mais de 2 milhões de pessoas, começa a ficar com medo no pé do Monte Sinai e fala: Moisés, fala você com Deus, porque a gente está com medo. E Moisés tem que aguentar. E pronto, Deus vai lá e dá um revestimento espiritual para ele poder falar com Moisés e Moisés suportar. Só que é uma teofania. Teofania é Deus diminuindo a grandeza dele e se manifestando por trás de uma visão, um sonho, uma revelação, uma experiência. Isso é uma teofania. Moisés sobe e recebe as tábuas da lei. O primeiro dos atributos que Deus criou foi a eternidade. A eternidade é o primeiro. Deus é o Pai da eternidade. E a sabedoria. Por quê? O Senhor, Provérbios 8, 22, 23. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos. Quer dizer, Deus não tem princípio, mas os caminhos de Deus têm. É uma figura de linguagem, porque se tem caminho, quer dizer que Deus vai começar a andar. Mas se Deus vai começar a andar, Ele vai se locomover. Mas como que Deus pode se locomover se Ele é onipresente? Está em todos os lugares. É uma figura de linguagem. Deus ele vai começar a trilhar, fazer uma obra, andar com a criação dele. Tem um princípio. Deus me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então e antes das suas obras. Deus possuiu a sabedoria antes de começar as obras. Desde a eternidade fui ungida. Olha só a figura de linguagem. A eternidade primeiro, a unção depois e a sabedoria depois. Tudo é figura de linguagem. Para ungir tem que ter o óleo. O óleo é o Espírito Santo. E aí vem a sabedoria. São virtudes, Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Pronto. Aí você lê depois na nossa casa lá, Provérbios capítulo 8 e capítulo 9, que é um louvor à sabedoria. A teologia positiva distingue atributos divinos entre naturais e morais. Quando você pega um compêndio de teologia sistemática, eles vão falar de atributos naturais e atributos morais para Deus. Só que quando a teologia faz isso aqui, ela dá um tropeção. Sabe aquele atleta que vem correndo e estou chegando, vai tropeça, todo mundo passa por cima dele? Por quê? Mas a gente sabe que essa forma de tratar os atributos é artificial. Foram os teólogos que dividiram atributos morais e atributos naturais. Por quê? Porque Deus não pode possuir um atributo natural que não seja moral. Onisciência. Será que a onisciência de Deus é imoral? Não. Só que é chamado de atributo natural. Onisciência, onipotência e onipresença são atributos naturais, querendo dizer o seguinte:
Deus sempre foi onisciente, Deus sempre foi onipotente, Deus sempre foi onipresente. Atributo natural. Não é assim. Deus criou o atributo da onipresença, Deus criou o atributo da onipotência e Deus criou o atributo da onisciência. Ele criou, porque a gente já viu, Deus é mais do que onisciente, não é? Deus é mais do que onipotente, Ele é mais do que onipresente. Essas palavras aí colocam cercas em Deus, e Deus não tem cerca. Por isso que quando a gente fala de atributos naturais, Deus não pode possuir um atributo natural que não seja moral, ou um atributo moral que não seja natural. Atributo moral é a justiça. Justiça é um atributo moral, certo e errado. Será que Deus é justo, mas houve algum tempo que não era natural para Deus ser justo? Não, Deus sempre foi justo, não é? Portanto, quando os teólogos estão pensando em Deus, eles tropeçam. É só para encaixar na nossa mente limitada que a gente faz teologia, só para a gente começar a pensar. Logo percebemos o quanto patinamos a êxodo ao tentar delimitar as fronteiras da divindade. Você vai patinando. Você estuda, pensa, conhece, aí você fala: patinei, preciso começar de novo, escorreguei, porque Deus é muito mais do que a teologia pode descrever. Em verdade, Deus criou a diversidade dos seus atributos tão somente para minimizar a infinita distância qualitativa entre si e a criação. Deus é incomunicável. Vamos imaginar mais ou menos o seguinte: você está tendo uma visão, Jacó está tendo uma visão. Jacó, você está lendo o livro de Gênesis e fala que Deus está no topo de uma escada, que existem anjos de Deus que descem e sobem pela escada. Olha só como escapa da mente. Para que anjo precisa de escada? Anjo precisa de escada? Quantas vezes você viu escada entre os céus e a terra? Escada é o que? Degrau por degrau. E anjo precisa descer. Será que o anjo estava lá? Degrau por degrau, subindo e descendo, subindo esse degrau por degrau? Ou é uma teofania? Uma teofania, uma figura de linguagem. É para mostrar acesso, que Deus tem acesso aos homens e os homens têm acesso a Deus. Só que é o próprio Deus que desce? Não, são os anjos que descem, para mostrar a distância que Deus está. Os anjos são os mediadores das revelações de Deus. E dizer que tem escada é figura de linguagem, é uma visão. Não tem uma escada literal, degrau por degrau. É uma visão para mostrar que os anjos, eles são limitados. Eles são limitados. Bom, da mesma maneira são os atributos de Deus. Quando a gente vai dividindo os atributos de Deus em vários, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade, Deus é fidelidade. Você pega uma tabela de nomes de Deus, são 72 nomes que os judeus usam para Deus. 72 nomes para um só Deus. Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Tistikeno, Jeová Sabaô. Jeová diferente? Não. É mais ou menos, usando uma figura de linguagem, é mais ou menos você chegar na parede de uma pessoa e você vê um monte de diploma, de curso que ela fez desde que ela era criancinha, desde a formação lá no prezinho até o dia. Essa aqui é a minha lápide, tá? Coloca lá no meu epitáfio, lá, essa placa aqui. Você vê a parede da pessoa, tem um monte de título. É a mesma pessoa, é a mesma, só que o curso foi feito diferente, escola diferente, ocasião diferente. Quando se fala de títulos de Deus, ou nomes de Deus, ou atributos de Deus, são escadarias, são degraus para a gente poder ir criando uma mentalidade, um pensamento sobre Deus. Você não pode pensar num Deus que é justo e que não ama. Você também não pode pensar num Deus que ama e que não é justo. Você não pode pensar num Deus que é misericórdia e que não é justo. Você tem que pensar num Deus misericordioso e justo. Só que para ajudar a nossa fraca inteligência, está tudo dividido gaveta por gaveta, degrau por degrau, diploma por diploma, nome por nome, porque assim fica mais fácil para a gente entender o Deus que a gente está crendo, servindo e amando. E porque Deus, na sua pureza, Ele é incomunicável. Agora, quando eu falo de amor,
justiça, beleza, força, misericórdia e todas as virtudes divinas, nós podemos traduzir aos seres criados a insondabilidade do amor divino. Por exemplo, Deus vai falar do amor dele. Ele diz o seguinte: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Ele faz uma pergunta: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Aí o profeta fala: ainda que ela esqueça, eu não me esquecerei de ti. Falou do quê? Do cuidado, do amor de uma mãe para com o filho. Então agora eu estou entendendo, por causa que Deus usou uma linguagem humana, uma linguagem menor. Agora eu estou entendendo que Deus me ama mais do que a minha mãe, que minha mãe esqueceu de mim, mas Deus nunca esqueceu de mim. É isso que ele fala: nunca vai deixar você passar do almoço para a janta sem um cafezinho da tarde. Tem que crer, né, meu? Tem que ser crente para crer nisso daí. Deus cuidar dos detalhes da sua vida, Deus cuidar dos botões da sua camisa, Deus cuidar dos fios de cabelo da sua cabeça, que nem disse Cristo, que todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. E ele não fala que foi os anjos que contou, foi Deus que contou os fios de cabelo da sua cabeça. Você tem que crer. Não se vende 2 passarinhos por meio centavo? Estão sendo cuidados por Deus. Estou de olho. Tem que crer. Deus está diminuindo a linguagem dele para mostrar como que ele é. Só que ele é isso em grau infinito, inimaginável. Ele é muito mais do que isso, intensamente mais do que isso. Isso só aumenta o meu temor a Deus e a minha devoção, e também a minha paixão de vontade de conhecê-lo. Paulo tinha tanta paixão que ele escreveu aos Filipenses: eu desejo conhecê-lo e a virtude dos seus sofrimentos e a comunhão com a sua cruz, mesmo que eu tenha que perder tudo como esterco, pela excelência do conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Esse conhecimento é muito precioso, porque ele não é um conhecimento técnico, entendeu? Faça uma ficha do livro de Gênesis. Gênesis foi escrito provavelmente por volta do ano 1300, seu autor provável é Moisés. Não é isso. A palavra conhecimento na Bíblia, em hebraico, é ierri. Ierri significa relação íntima, relação de marido e mulher. É esse conhecimento que Deus fala. Se você conhecer a Deus, é o conhecimento de um marido para com uma esposa, conhecimento íntimo, relacionamento íntimo mesmo, afetuoso também e de carne. É esse conhecimento que Deus fala lá em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque Oséias é o único livro que Deus fala o seguinte: você sabe o amor que eu tenho? Estou falando do atributo do amor. O amor que eu tenho é o amor de Oséias. Não tinha uma esposa nenhuma, foi passar uma noite na casa de tolerância, e lá na casa de tolerância eu dei uma palavra para ele: uma dessas mulheres aí, vai ser a sua esposa. É muita coisa, né? Oséias passou a noite na casa de tolerância e Deus falou com ele lá dentro do prostíbulo: uma dessas mulheres aí é a mulher que você vai amar. E realmente ele ia naquela casa de tolerância por causa daquela mulher, e ele começou a galantear aquela mulher. Ele foi lá uma vez, foi outra, até que falou o seguinte: eu vou tirar você dessa vida. Mas a mulher já tinha passado pela mão de todos os homens de Israel. Era uma casa de tolerância, uma casa de prostituição. E Oséias fez isso mesmo. Ele foi lá, trouxe a mulher para casa. Oséias era um homem de posses, deu uma vida muito boa para ela, e ela engravidou. Ela engravidou, passou o tempo de gestação, passou o tempo da gravidez, teve uma filha, e assim que ela saiu do resguardo, ela sentiu saudade das amigas que estavam na casa de prostituição. Ela não cortou relação com os antigos amantes dela. Os amantes ainda sentiam vontade de ficar com ela. Ela pegou, deixou Oséias e voltou para a casa de tolerância. Voltou e deixou Oséias para tomar conta da filha. E Oséias ficou lá com a filha da mulher que voltou para a prostituição, e não ficou magoado nem ressentido. Ele amava ela. E Deus falou o seguinte: volta lá na casa de tolerância, pega a tua mulher de volta e entra a ela. Falou para ele passar a noite com ela lá na casa de tolerância. Entra a ela. É uma profecia específica.
Porque Deus ele tem que mostrar para nós um amor que não dá para mostrar assim, no eu amo você. Tem que mostrar numa atitude, uma coisa dramática. Dramática, pensou? Aí Oséias foi lá, entrou de novo a mesma esposa, ele não foi lá pegar qualquer uma. Aí convenceu ela e trouxe ela de volta para casa, perdoando de novo ela, tudo o que tinha feito, tudo. E teve uma segunda filha com ela. Teve a segunda filha. E esse negócio aí acabou? Não acabou, porque ela continuou querendo voltar para a casa de prostituição. E o amor dele não diminuiu. E aí Oséias teve uma terceira filha com ela, um terceiro filho com ela, um terceiro. O negócio é tão intenso, esse negócio do amor de Deus, tão intenso, que aí Deus fala depois através de Ezequiel. Eu vou usar mais uma metáfora, não eu, né, mas a escritura. Ezequiel é um livro que ele é tão problemático, que os judeus eram proibidos de ler esse livro se eles não tivessem 30 anos de idade. Só o rabino podia ler o livro de Ezequiel. Aí Deus diz assim, através de Ezequiel: olha, para mim, Israel é igual Sodoma e Gomorra. Israel, Sodoma e Gomorra. Aí Deus diz o seguinte: eu tenho Israel, reino do norte, eu tenho Judá, reino do sul. As duas são irmãs, Sodoma e Gomorra. E aí o que fez Israel? Fez pior do que Sodoma e Gomorra. Pior, muito pior. Aí Deus disse o seguinte: sabia que eu estou disposto a perdoar Sodoma e Gomorra só por causa do amor que eu tenho por Israel? Olha só o peso da linguagem. Deus fala: eu estou disposto a perdoar Sodoma, olha que país que Deus está perdoando, Gomorra, só por causa que eu quero salvar Israel. E se eu não perdoar Sodoma e Gomorra, eu não tenho como perdoar Israel, porque o pecado de Israel é pior do que Sodoma e Gomorra. Pior, muito pior. Ezequiel é um profeta pesado de você ler, mas muito pesado. Você está lendo o livro do profeta Ezequiel, ele fala o seguinte: sabe aquela mulher que ela é faminta por homens? Faminta, ela é uma messalina, ela é uma ninfomaníaca, ela não pode ver o macho que ela se ouriça tudo. Israel é assim. Israel é assim, linguagem do profeta Ezequiel. E dá detalhes que a gente não pode nem pregar na igreja. Não pode pregar na igreja, porque o livro é pesadíssimo, muito pesado. Aí Deus fala o seguinte: quando eu passei por Israel, ela era uma adolescente, uma menina jovem, com seus seios à mostra, e ela estava jogada na beira do caminho. Qualquer homem podia pegar ela, porque ela estava se vendendo por qualquer preço. Eu, que sou um senhor fidalgo, peguei e vi ela se revolvendo no próprio sangue. Eu coloquei a minha capa sobre ela e levei ela para casa. Dei um banho de perfume, coloquei colar nela, roupa de luxo, coloquei ela numa casa que era uma casa extraordinária, maravilhosa. Só que aí o que fez ela? Assim que eu saí para fazer as minhas viagens, ela ficava na beira da estrada e todo macho que ela via, ela se abria para ele. Ela ia para debaixo de todas as árvores de Israel e se entregava para todo mundo que passava. E aí Deus fala: essa é Israel para mim. E o mais dramático do texto é que Deus diz o seguinte: eu vou perdoar. Pelo amor que eu tenho, eu vou perdoar. Vou trazer de volta. Porque os amantes que ela confiou deixaram ela na estrada largada de novo. E eu voltei, encontrei e levei para casa de novo. Dá para entender um amor assim? Deus diminui a linguagem dele, só que ele é agressivo na linguagem. E a gente, na tradução em português, a gente não consegue perceber. Mas quando você vai ler o texto lá no hebraico, aí você percebe que é uma coisa violenta, tá? É um amor assim passional. Passional. Ah, Israel, quantas vezes eu não quis fazer que nem a galinha faz com seus pintinhos? Quantas vezes? Quantas vezes? É amor demais, né, irmãos? Eu estou falando só de um atributo, agora pensa nos outros. Pensa nos outros. Se tiver curiosidade, livro